Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Há 21 dias, a categoria está em estado de greve e há uma semana realiza paralisações pontuais. Nesse momento, vamos colocar na tela, produção, temos imagens aí, obrigada. Temos imagens do início da Assembleia dos Trabalhadores. Eles estão se reunindo para decidir se aceitam ou não uma proposta que foi intermediada pelo Ministério Público do Trabalho na última terça-feira. Daqui a pouquinho, Felipe Crost vem ao vivo da Assembleia e atualiza então as informações para a gente. Mas nós vamos abrir a nossa edição do nosso PND Notícias de hoje falando sobre a possibilidade de chuva forte aqui no estado, com risco para alagamento e enxurradas pontuais. Quase 90 municípios do Rio Grande do Sul sofreram com grande volume de chuva nesta quinta-feira. Ao vivo da Defesa Civil, Susan Rodrigues tem então as informações para a gente. Susan, muito boa noite para você. Abra a nossa edição, por favor. Uma boa noite a você, Márcia. Boa noite a quem nos acompanha. Pelo menos 86 municípios no Rio Grande do Sul tiveram algum estrago por conta da chuva e 2 mortes foram confirmadas no estado vizinho. Aqui em Santa Catarina, a chuva chegou hoje pela manhã, principalmente nos municípios que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, mas neste momento o risco é moderado por conta da chuva. Há ainda um risco em relação a alagamentos e deslizamentos pontuais, principalmente no extremo oeste. É por isso que eu converso agora com o Caio Guerra, que é meteorologista aqui da Defesa Civil, para falar um pouco sobre os cuidados em relação à população neste momento. O risco é considerado moderado, mas a atenção deve prevalecer, né? Muito boa noite. Boa noite a todos. Com certeza, a gente precisa se manter atento à chuva nas próximas horas, até pelo menos amanhã de sexta-feira. E o que acontece é que a gente tem acompanhado esse sistema que trouxe tantos estragos para o Rio Grande do Sul e o avanço dele em direção a Santa Catarina. Então, ao longo do dia, os acumulados foram mais elevados no extremo oeste do estado e, no momento, a chuva atua em grande parte do estado, mas com menor intensidade. Então, a gente pede principalmente atenção para as regiões onde os acumulados forem um pouco maiores. Se a população entrar em contato com alguma região de alagamento, não avance na água. A gente tende a subestimar a intensidade da água, então de forma nenhuma tente avançar nessas regiões. E também para a população que mora em regiões de risco, ficar atento a sinais de deslizamentos. Então, inclinações de postes, rachaduras nas paredes, são sinais de que a área está de risco, então é importante sair da residência, né? E para a chuva, para a tarde de sexta-feira, a gente espera novas pancadas de chuva, então ficar atento a mudanças rápidas nessas condições de tempo. Inclusive até segunda-feira, pelo que a gente conversava ali nos bastidores, né, Caio? Isso, para o final de semana dá uma leve trégua, mas na noite de domingo e durante a segunda-feira pode trazer novos temporais no estado e aí o risco é um pouco diferente. Nessa situação a gente está pensando mais no risco de volumes de água e deslizamentos. Entre domingo e segunda está indicando temporais com maior possibilidade de ventos fortes e granizo. Então esses riscos trazem destelhamentos, podem trazer queda de granizo, danos na rede elétrica. Então, é uma situação um pouco diferente da que a gente tem observado hoje e a população tem que ficar bastante atenta às próximas atualizações da previsão. Muito obrigada, viu, pela participação. O Caio falou ali sobre o extremo oeste. No dia de hoje chegou a quase 100 milímetros de chuva em alguns municípios da região. Como ele disse, estar atento à previsão das próximas horas e também dos próximos dias. Antes de encerrar, Márcia, uma outra informação. Um estudo recente mostra que em 10 anos, eventos climáticos extremos causaram um prejuízo de 724 milhões de reais para os cofres públicos em Santa Catarina. O levantamento foi feito pela Codex, uma empresa especializada em governança e também mudanças climáticas, que considerou o período ali entre 2015 e 2024. Chuvas intensas, tempestades e alagamentos lideram em números de ocorrências e, consequentemente, causam maior prejuízo aos cofres públicos. Em todo o Brasil, o prejuízo chegou a 61 bilhões de reais e entre os estados brasileiros, Santa Catarina ocupa a 12ª posição com maior prejuízo causado. Viu, Márcia? Eu volto contigo. Por isso, tão importante investimento em prevenção. Valeu, Susan Rodrigues. Obrigada pelas informações. Por gentileza, se precisar, chama, que eu volto com você ao vivo imediatamente aí da Defesa Civil.